Você já percebeu que tem dias em que tudo encaixa e outros em que parece que a vida virou contra você? Você acorda, respira, tenta começar bem e de repente uma mensagem atravessada, uma notícia ruim, um atraso, um imprevisto e pronto. O dia inteiro desaba como se uma força invisível tivesse puxado um fio e derrubado a casa por dentro. E aí você pensa, é azar, é perseguição, é só a vida. Mas e se eu te dissesse que isso não é azar, é foco? Hoje eu vou te mostrar o erro invisível que te faz repetir ciclos e o método simples que Jesus ensinou para mudar o que acontece ao seu redor. E eu não estou falando de magia, eu estou falando de governo interior. E se você ficar até o final, eu vou te dar um desafio de 7 dias que muda sua direção por dentro. E quando a direção muda por dentro, a realidade começa a obedecer por fora. Aquilo que você alimenta cresce. E isso não é uma frase bonita. É um mapa e você vai sair daqui com esse mapa na mão. Eu vou fazer isso em 3 movimentos, como se a gente estivesse atravessando uma ponte. Primeiro, o que Jesus quis dizer quando falou do olho como lâmpada. Segundo, o momento exato em que Pedro afundou. E por que isso acontece com você todos os dias sem você perceber. Terceiro, um método simples na ordem certa que devolve autoridade. Foco, palavra e ação. E no fim, antes de qualquer pedido de like ou comentário, eu vou fazer uma oração por você. Eu quero que isso vire um ritual aqui no canal, porque ritual não é superstição. Ritual é direção. Ritual é você dizer para sua mente e para seu coração, isso é importante, eu vou selar isso. Então fica comigo. E se em algum momento você sentir que isso está te acordando por dentro, não corre, respira. Porque quando a mente acelera, a gente perde o foco. E hoje, a gente vai recuperar o foco. Agora imagina um quarto escuro. Você entra e não vê nada. Você sabe que as paredes estão lá. Você sabe que os móveis estão lá. Você sabe que existe um chão debaixo dos seus pés. Mas, para os seus olhos, é só preto. E aí você acende uma lanterna e de repente uma cadeira aparece. Você move a luz e aparece um quadro. Você move a luz de novo e aparece uma porta. O quarto não foi criado naquele instante. Os móveis não surgiram do nada. O que mudou foi uma coisa, onde a luz pousou. A luz não criou o quarto. A luz só revelou o que você decidiu iluminar. E Jesus disse algo que parece simples, mas é explosivo quando você entende. Os olhos são a lâmpada do corpo. Traduzindo, para a vida real, seu foco é a lâmpada da sua vida. Se o seu foco é bom, sua vida clareia por dentro. Se o seu foco é doente, sua vida escurece por dentro. E quando você escurece por dentro, você começa a tomar decisões no escuro. Você fala no escuro. Você reage no escuro, você interpreta no escuro, e aí você chama as consequências de realidade. Mas muita coisa que você chama de realidade é só um reflexo da sua lâmpada interna. E aqui está a frase que muda o jogo, e eu quero que você guarde como uma chave. Aquilo que você alimenta com atenção cresce dentro de você, e o que cresce dentro começa a mandar fora. Você alimenta o medo, e o medo cresce. Você alimenta a raiva, e a raiva cresce. Você alimenta a escassez, e a escassez cresce. Você alimenta a esperança, e a esperança cresce. Você alimenta a fé prática, e a fé prática cresce. E quando algo cresce dentro, ele pede espaço. Ele quer sair. Ele quer virar palavra, atitude, hábito, postura, caminho. Então, a pergunta que decide seu destino não é o que está acontecendo lá fora. A pergunta que decide seu destino é o que eu estou alimentando aqui dentro, todos os dias, sem perceber. Agora, eu vou te fazer uma pergunta incômoda, mas libertadora. Qual é o assunto que você revisita mentalmente 20 vezes por dia e chama isso de preocupação? Porque na prática, preocupação é repetição.
e repetição é alimento. E alimento vira corpo, e corpo vira direção, e direção vira realidade. Você não percebe, mas você se torna íntimo do que você observa. Você se torna íntimo do que você contempla. Você se torna íntimo daquilo que você rumina. E aí você se pergunta por que a vida está respondendo do mesmo jeito de sempre. Porque você está alimentando a mesma coisa de sempre. E é aqui que a Bíblia deixa de ser um livro distante e vira um espelho brutal. Vamos para Pedro. Pedro está no meio do impossível. Tempestade, vento, ondas, barco, gente gritando, medo coletivo. E Jesus está ali, no meio da água, como se a tempestade não tivesse autoridade sobre ele. E Pedro faz uma coisa que muita gente admira, mas pouca gente entende. Ele sai do barco, ele pisa, ele começa a andar. Enquanto o olhar dele está no que é maior do que a tempestade, ele caminha. Enquanto o foco dele está no Cristo, ele sustenta o impossível. Mas o texto tem uma virada que deveria doer em você, porque é exatamente onde você cai todos os dias. O texto diz que Pedro viu o vento e teve medo. Repara, o vento já estava lá antes. As ondas já estavam lá antes. O caos já estava lá antes. O que mudou não foi o lado de fora. O que mudou foi o foco. E aqui vem a frase míssil que eu quero que você lembre toda vez que a sua semana começar a desabar. Não foi o vento que afundou Pedro. Não foi a tempestade. Não foi a onda. Não foi o caos. Foi a troca de foco. O medo entrou quando o foco mudou. E quando o medo entrou, o corpo obedeceu. E quando o corpo obedeceu, o impossível desabou. E o mais impressionante é que isso não é só sobre Pedro, isso é sobre você. Você começa a semana com fé, você lê uma promessa, você sente um sopro de esperança. Você diz, agora vai. Você dá um passo. Aí você vê o vento, você vê a conta, você vê o diagnóstico, você vê a conversa difícil, você vê a notícia, você vê a ameaça, você vê a opinião alheia, você vê o passado e o seu foco muda. E quando o foco muda, a sua fala muda. E quando a fala muda, a sua ação muda. E quando a ação muda, a sua realidade muda. E você chama isso de o mundo é cruel. Mas muitas vezes é só uma lâmpada interna trocando de direção. Agora eu vou abrir o loop do erro invisível de forma bem direta. E talvez você precise ouvir isso 2 vezes. O erro invisível é você tentar mudar a vida observando só o problema. Você monitora, você mede, você confere, você revisa, você se debate, você rumina, você repete a cena. E você chama isso de responsabilidade, de maturidade, de pé no chão. Mas na prática, você está alimentando aquilo que te devora. Você está colocando a lanterna no lugar errado. Você está dizendo para seu sistema interno, isso é o centro do meu mundo. E o que vira centro, vira rei. E eu sei o que você pode estar pensando. Mas se eu não olhar para o problema, eu estou negando a realidade. Não. Você não precisa negar a dor. Você precisa negar o governo dela. Você não precisa fingir que não existe. Você precisa decidir quem manda. E aqui entra um princípio que Jesus falou de um jeito que muita gente lê como moral, mas é estratégia de vida. Não julguem segundo a aparência, julguem com justo juízo. Aparência é o que grita agora. Verdade é o que guia o seu próximo passo. Aparência é o vento. Verdade é a mão estendida. Aparência é o barulho. Verdade é direção. E eu vou te dizer de forma simples. Você não vence a realidade na força. Você vence na autoridade. E agora a gente vai ver a autoridade em ação numa história que é pequena, mas é uma aula completa. O centurião. O centurião chega e ele nem pede do jeito comum. Ele diz, eu não sou digno, e solta a chave.
mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus se surpreende, não porque o centurião era religioso, mas porque o centurião entendia a autoridade como direção. Ele diz: eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. Eu digo, vai, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. Ele está dizendo, existe um mundo que obedece a uma voz quando essa voz está alinhada com autoridade. E Jesus olha e diz, eu não vi fé assim. Por quê? Porque fé aqui não é emoção. Fé é direção. Fé é governo. Fé é consciência de ordem. E aí vem o choque que eu prometi. A maioria das pessoas usa a própria boca para cancelar a própria fé. Elas querem um futuro diferente, mas elas declaram o passado o dia inteiro. Elas querem cura, mas elas se descrevem como derrota o dia inteiro. Elas querem provisão, mas elas repetem escassez o dia inteiro. Elas querem paz, mas elas alimentam caos o dia inteiro. E quando a boca repete, o coração aprende. E quando o coração aprende, o corpo obedece. E quando o corpo obedece, a vida se organiza em volta do que foi aprendido. Você não percebe, mas você está dando ordens para si mesmo o tempo todo. E agora, antes de entrar no método completo, eu quero selar a promessa do começo. A realidade muda quando você muda o olhar. Mas não só o olhar. A realidade muda quando você muda o conjunto, foco, palavra e ação. E eu vou te mostrar isso numa terceira história, do jeito que dói, do jeito que abre seus olhos, do jeito que te dá autoridade, Marta e Lázaro. Marta está diante de uma situação que para os sentidos é final. Lázaro está morto, 4 dias. A lógica grita, o corpo entende, o cheiro denuncia. E Marta diz, Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Repara como a frase dela é pura aparência. É como se ela estivesse dizendo, eu estou apenas descrevendo o que é. E muita gente chama isso de maturidade. Mas tem um ponto onde descrever o que é vira prisão. Tem um ponto onde ser um repórter da tragédia vira a forma mais sofisticada de desistir. E Jesus não briga com Marta como se ela fosse inimiga. Ele reposiciona a consciência dela, porque ele entende o mecanismo. E o mecanismo é simples e profundo. Aquilo que você alimenta cresce, e Jesus não vai alimentar a aparência, ele vai alimentar a verdade. E o movimento que ele faz é simbólico e literal. Ele levanta os olhos. Não é teatro, não é poesia, é direção de foco. Ele está dizendo, eu me recuso a deixar a aparência ser meu centro. E então ele fala, e depois ele manda agir. Tirem a pedra. Aqui está a tríade, e eu quero que você guarde como se fosse um código de acesso. Foco, palavra e ação. Sempre nessa ordem. Foco, para onde eu olho, o que eu alimento, o que eu aceito como centro. Palavra, o que eu reforço, o que eu declaro, o que eu planto. Ação, o que eu pratico, o que eu faço, o que eu movo, o que eu tiro do caminho. Se você muda só a mente e não muda a fala, você se divide. Se você muda a fala e não muda a ação, vira teatro. Se você age sem foco, você se perde. E se você tenta ter autoridade sem essa ordem, você se frustra, porque o reino interior opera com ordem. Agora, eu vou te aplicar isso no seu cotidiano sem te poupar, porque você pediu poder. Você disse que seu canal sempre foi sobre poder, sobre moldar a realidade, sobre manipulação da realidade no sentido de domínio. Então, aqui vai a verdade nua. O que você chama de realidade é em grande parte um conjunto de decisões repetidas. E decisões repetidas nascem de foco repetido. E foco repetido é alimento. E alimento vira crença. E crença vira postura. E postura vira destino. Quer um exemplo simples? 2 pessoas acordam com o mesmo problema. Uma olha e diz, isso acabou comigo. A outra olha e diz, isso não vai me governar.
As duas estão diante da mesma aparência, mas uma alimenta a derrota, a outra alimenta a direção. Em 3 meses, você vai ver duas realidades, não porque o universo tem favoritos, mas porque o foco foi diferente, a palavra foi diferente e a ação foi diferente. A realidade obedece a quem governa por dentro. E aqui entra uma frase que você precisa aprender a repetir sem cair na culpa. Você não precisa negar a dor, só negar o governo dela. Isso muda tudo, porque tem gente que acha que fé é fingir. Não. Fé é escolher direção no meio da tempestade. Fé é olhar para Cristo enquanto o vento grita. Fé é continuar girando o leme, mesmo quando o barco ainda não virou. Agora, presta atenção nessa metáfora do leme, porque ela é para você que está frustrado por não ver mudança rápida. Imagina um navio gigante. Você vira o leme. O navio não gira na hora. Não porque o leme não funciona, mas porque a matéria tem inércia, a vida tem inércia, padrões têm inércia, hábitos têm inércia, histórias repetidas têm inércia. O problema é que a maioria das pessoas vira o leme para a fé, espera 5 minutos, não vê o navio girar e vira o leme de volta para o medo. E aí elas passam a vida em círculos e chamam isso de destino. Você quer poder? Então entenda. Poder não é explosão emocional. Poder é persistência alinhada. Poder é disciplina espiritual. Poder é terquidade santa, aquela teimosia do bem, aquela firmeza que não negocia com o caos. E aí vem uma pergunta que vai doer, mas vai libertar. Você quer mudar a realidade ou você quer a sensação de estar mudando? Porque muita gente quer a sensação. Elas fazem um dia de fé e 6 dias de medo, e chamam isso de tentativa. Mas realidade responde à continuidade. O reino interior responde à direção sustentada. E agora eu vou te trazer para o seu cotidiano em 3 áreas, porque se isso não tocar sua rotina, vira só inspiração bonita. Primeiro, mente. Segundo, palavra. Terceiro, ação. Na mente, o foco é onde você coloca a lanterna. Você acorda e a primeira coisa que você faz é acender a lâmpada do caos. Redes sociais, notícia, comparação, pressão, lembrança do que falta. E aí você quer ter um dia de paz. Não dá. Você alimentou o monstro cedo. Você deu café para a ansiedade. Você deu combustível para o medo. Aquilo que você alimenta cresce. Se você quer governar, você precisa decidir. Qual é a primeira imagem que vai entrar? Qual é a primeira verdade que vai ocupar o centro? Qual é a primeira frase que vai orientar o seu dia? Porque sua manhã define seu foco define sua fala define sua postura. Na palavra, você precisa entender que boca não é só som. Boca é semente. A Bíblia inteira trabalha essa lógica de sementes. Você planta palavras em você. Você planta palavras nos outros. Você planta palavras no ambiente. E depois você se pergunta por que a colheita veio. Você não se descreve como um fracasso e espera prosperar. Você não se chama de condenado e espera paz. Você não repete, não tem jeito, e espera milagre. E aqui é importante, você não precisa mentir. Você só precisa parar de se amaldiçoar. Você pode dizer, eu estou passando por um vale. Mas não diga, eu sou o vale. Você pode dizer, eu sinto medo. Mas não diga, eu sou medo. Você pode dizer, eu estou aprendendo. Mas não diga, eu sou incapaz. Porque o que você repete vira identidade, e identidade vira destino. Na ação, vem a parte que separa quem muda de quem só assiste. Jesus disse, tirem a pedra. Isso é ação, isso é prática, isso é responsabilidade. Tem gente que quer que o milagre aconteça sem tirar a pedra. Elas querem mudança, mas continuam alimentando o mesmo hábito, a mesma conversa, o mesmo ambiente, o mesmo ciclo. E aí elas falam, nada muda. Mas como mudaria se a pedra continua no lugar?
Tirar a pedra é mandar mensagem pedindo perdão. Tirar a pedra é colocar limite. Tirar a pedra é parar de frequentar o lugar que te destrói. Tirar a pedra é cortar o vício. Tirar a pedra é fazer o que você está adiando há 1 ano. Tirar a pedra é sair do barco. Tirar a pedra é dar o passo que você está negociando com o medo. E eu vou dizer, de forma bem clara, você não muda a vida observando só o problema. Você muda a vida mudando o foco e movendo a pedra. A realidade muda quando você muda o olhar. E aí você pergunta, mas e quando eu mudo e não acontece? É aí que a disciplina entra. É aí que o leme entra. É aí que o navio entra. É aí que você entende o tempo como parte do processo. E sim, existe batalha espiritual, existe resistência, existe interferência, existe um vento que tenta sequestrar sua atenção. Mas repara, o vento sempre tenta a mesma coisa. O vento não precisa te derrubar fisicamente, ele só precisa te fazer olhar para ele, porque quando você olha, você alimenta, e quando você alimenta, ele cresce, e quando ele cresce, ele governa. Por isso o inimigo da sua alma tenta te distrair. É por isso que o caos grita, é por isso que as notícias berram, é por isso que a comparação te puxa, é por isso que o passado te chama, é por isso que a culpa tenta te prender. Porque quando você está assustado, você é manipulável. Quando você observa o caos, você cria caos dentro. E quando você cria caos dentro, você precisa de algo fora para te salvar. Mas Jesus veio devolver sua vista. Ele veio dizer, recobra tua vista. Ele veio limpar sua lente. Ele veio restaurar sua lâmpada. Agora eu vou te dar o desafio de 7 dias, mas antes eu quero amarrar uma coisa, a mão de Jesus. Porque talvez você esteja ouvindo isso e pensando, eu já afundei, eu já mudei foco e voltei, eu já tentei e falhei, eu já colapsei uma realidade negativa na minha vida. Eu quero te lembrar, Pedro afundou, mas Jesus estendeu a mão. Isso significa que você não está condenado pelos seus momentos de dúvida. Você não está condenado por ter olhado para o vento. Você pode levantar agora, retomar foco agora, retomar palavra agora, retomar ação agora. O campo do agora é misericordioso. O presente é a chance. O reino se manifesta no agora. E agora a gente vai para o método. Durante 7 dias, você vai praticar 3 movimentos. Sempre na ordem certa, foco, palavra e ação. E eu quero que você entenda, não é para impressionar Deus, não é para forçar o universo, é para retomar a autoridade sobre a sua lâmpada interna, porque muita gente está com a lâmpada sequestrada. Elas não escolhem o foco escolhe elas. Uma notificação decide, um comentário decide, uma lembrança decide, uma dor decide, um medo decide, um boleto decide, e aí elas chamam isso de vida. Mas vida é governo, vida é direção, vida é escolha. Mesmo quando você não controla tudo, você controla onde põe a luz. E onde você põe a luz, você põe a vida. Então aqui está o desafio. E eu quero que você faça como um ritual, como um pacto com você mesmo, como se você estivesse dizendo, eu não vou mais viver no automático. Primeiro movimento, foco. Todo dia, de manhã, por 30 segundos, você vai escolher uma verdade para acender a lanterna. Pode ser uma frase, pode ser um versículo, pode ser uma declaração curta, mas tem que ser uma verdade que puxe você para cima, que puxe você para a direção. Algo como, eu não alimento o medo. Algo como, aparência não governa minha mente. Algo como, hoje eu escolho paz e postura. Algo como, Deus não me deu espírito de medo, e sim de poder, amor e equilíbrio. 30 segundos, só. Você vai pensar, é pouco, mas é diariamente. E o que é diariamente vira trilho. O que é diariamente vira caminho. O que é diariamente vira identidade. E durante esses 30 segundos, você vai fazer uma coisa simples. Você vai notar quando sua mente tenta correr para o vento. Porque ela vai tentar.
ela vai tentar lembrar do problema, ela vai tentar revisar o medo, ela vai tentar abrir o ciclo, e você vai treinar um músculo espiritual que a maioria das pessoas nunca treinou, o músculo do retorno. Você percebe que correu? Você volta. Sem culpa, sem drama, sem se condenar. Você volta, porque governo é retorno. Autoridade é retorno. Vencer não é nunca distrair. Vencer é voltar mais rápido. Segundo, movimento, palavra. Uma regra durante 7 dias. Proibido se descrever com rótulos de derrota. Eu não estou dizendo para você mentir. Eu estou dizendo para você parar de se amaldiçoar. Não diga, eu sou um caso perdido. Não diga, eu sou assim mesmo. Não diga, não tem jeito. Não diga, minha vida é só isso. Porque isso é dar ordens para o seu próprio coração. E seu coração obedece. Em vez disso, use linguagem de processo e direção. Eu estou atravessando. Eu estou aprendendo. Eu estou ajustando. Eu estou em cura. Eu estou sendo reconstruído. Você não precisa negar o vale. Só não faça morada no vale com suas palavras. E eu vou te dar um truque prático. Sempre que você for reclamar, transforme em pedido de direção. Em vez de, isso nunca muda, diga, me mostra o próximo passo. Em vez de, eu não aguento mais, diga, me dá força para hoje. Em vez de, eu vou afundar, diga, eu volto para o foco agora. Isso é palavra com autoridade. Isso é plantar semente certa em terra, certa, porque a boca não é só expressão. A boca é criação de caminho. Terceiro movimento, ação. Todo dia, por 7 dias, você vai fazer um ato pequeno que combina com a verdade que você escolheu. Um ato só. Não precisa ser grande. Só precisa ser consistente. Se a verdade é paz, o ato pode ser desligar uma fonte de caos por 1 hora. Se a verdade é provisão, o ato pode ser organizar uma parte da sua vida financeira, mandar uma proposta, abrir uma porta. Se a verdade é cura, o ato pode ser marcar um exame, começar uma rotina, dormir mais cedo. Se a verdade é reconciliação, o ato pode ser mandar uma mensagem. Se a verdade é limite, o ato pode ser dizer não uma vez, tirar a pedra, todo dia uma pedra pequena, porque pedras pequenas tiradas diariamente viram um túmulo aberto, e túmulo aberto vira vida. E agora eu preciso te alertar sobre o erro que destrói o método, porque é aqui que a maioria desiste e depois diz que não funciona. O erro é querer resultado em 5 minutos e voltar para o medo. O barco grande não vira instantaneamente, mas vira. Você gira o leme e por um tempo tudo parece igual. E é aí que a fé prática aparece. Você mantém o leme, você mantém o foco, você mantém a palavra, você mantém a ação. Você não negocia com o vento, você não discute com a onda, você não se ajoelha para a aparência, você mantém. Porque poder é consistência alinhada. E se durante esses 7 dias você falhar um dia, não transforme isso em condenação. Só volta. Volta para o foco. Volta para a palavra. Volta para a ação. Porque condenação é uma forma sofisticada de manter você preso. Condenação é o vento gritando, você não consegue. E você responde, eu não discuto com o vento, eu volto para Jesus. E eu vou repetir porque você precisa guardar como uma tatuagem interna. Não foi o vento que afundou Pedro, foi a troca de foco. E se a troca de foco te afundou, o retorno do foco te levanta. Agora, antes da oração final, eu quero te dar mais uma imagem para selar isso. Imagina que sua vida é um espelho. Você olha e vê a sujeira no rosto. Você não briga com o espelho. Você não tenta limpar o espelho. Você limpa o rosto. Você muda você. Porque lutar contra o reflexo é perder tempo.
A realidade, muitas vezes, é um reflexo do governo interior. E não no sentido de culpa, no sentido de poder. Você não é vítima passiva, você é guardião do foco, você é administrador da lâmpada, você é responsável pela direção. E é por isso que quando você muda o olhar, muda a palavra, muda a ação, você começa a ver coisas acontecendo. Não porque você controla tudo, mas porque você parou de sabotar o caminho por dentro. Você parou de plantar sementes contrárias. Você parou de alimentar o monstro. Você parou de chamar a tempestade de rei. Você começou a viver como alguém que entende. Existe aparência, mas existe verdade. Existe vento, mas existe mão. Existe caos, mas existe autoridade. E agora, como eu prometi, antes de qualquer CTA, antes de qualquer comentário, eu quero fazer a oração. Eu quero que esse momento seja o nosso ritual aqui, porque muita gente está ouvindo isso com a mente, mas precisa selar no coração. Então, se você puder, por alguns segundos, respira. Solta o ar devagar, fecha os olhos se for seguro, e coloca a mão no peito, só para você lembrar que a fé não é só pensamento, é presença. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti essa pessoa que está me ouvindo agora. Tu conheces o vento que ela está enfrentando. Tu conheces as ondas que ninguém vê. Tu conheces as noites em que ela tentou ter fé e, mesmo assim, sentiu medo. Tu conheces o ciclo que se repete, a pedra que pesa, o nome que ela deu para si mesma quando estava cansada. E eu te peço, Pai, que o Senhor devolva a ela a vista, limpa a lente, restaura a lâmpada, tira o sequestro do foco, que ela tenha força para voltar toda vez que o vento tentar puxar o olhar dela para baixo. Que o Espírito Santo sopre clareza, equilíbrio e direção. Que a paz venha como governo, não como emoção passageira. Que ela aprenda a negar o governo da dor sem negar a realidade do processo. Dá a ela disciplina espiritual, essa firmeza mansa, essa autoridade silenciosa, essa terquidade santa que mantém o leme no lugar certo. Pai, cura o interior, cura a linguagem, cura a postura, cura o caminho. E onde houver morte, dá vida. Onde houver pedra, dá coragem para tirar. Onde houver culpa, derrama misericórdia. Onde houver ansiedade, derrama paz. Onde houver confusão, derrama direção. E que nesses 7 dias ela veja sinais claros de mudança interna e que a mudança interna comece a abrir portas externas. Em nome de Jesus, amém. Agora volta comigo. Você não é um espectador passivo, você é um guardião do seu foco, e o seu foco vira palavra, e a sua palavra vira ação, e a sua ação vira caminho. Pedro afundou quando olhou para o vento, mas Jesus estendeu a mão. Isso significa que mesmo que você tenha alimentado o caos por anos, você pode mudar a direção agora. Aquilo que você alimenta, cresce. Então alimenta a verdade, alimenta a paz, alimenta a coragem, alimenta a autoridade, alimenta o próximo passo. E agora, para selar isso de um jeito simples e prático, comenta uma declaração curta, com no máximo 6 palavras, como um pacto de direção. Pode ser, eu governo meu foco ou eu não alimento o medo. E se você sabe de alguém que está afundando olhando para o vento, compartilha esse vídeo. Porque às vezes a mão de Jesus chega por uma palavra no tempo certo.